Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje começaremos o curso de Fundos de Investimentos Imobiliários. O que é um Fundo de Investimento Imobiliário, ou FII? É mais fácil entender pela perspectiva de funcionamento de um fundo. Vários investidores compram cotas do fundo, tornando-se um dos donos do FII. Por sua vez, com o dinheiro, o fundo compra algum empreendimento imobiliário. Esses empreendimentos imobiliários, que podem ser galpões, escritórios ou até um shopping center, são alugados para clientes importantes. Esses clientes pagam aluguéis aos fundos, e os fundos, após pagar suas despesas de gestão, administração e qualquer melhoria ou manutenção nos imóveis, retornam o lucro aos investidores, que, em última instância, são os donos dos imóveis. Existem basicamente 4 tipos de fundos. Os mais conhecidos e os mais importantes são os fundos de tijolo, chamados assim porque os empreendimentos imobiliários que o fundo aplica são imóveis físicos. Os fundos de papel aplicam normalmente em LCIs ou CRIs. LCI significa Letra de Crédito Imobiliário, enquanto que CRI significa Certificados de Recebíveis Imobiliários. Ambos são títulos vendidos no mercado para financiar o empreendimento imobiliário. Os FIIs de desenvolvimento investem em projetos imobiliários, constroem os imóveis para depois lucrar com a venda. São fundos para investidores que aceitam correr mais riscos para lucrar mais. Mas uma segurança desses fundos para o investidor é que não podem operar alavancados, apenas com o próprio dinheiro. Fundos de fundos, como o próprio nome diz, aplicam em outros fundos. Ao comprar cotas de vários fundos, acaba diluindo o risco. Uma desvantagem é que, por sua vez, pagam 2 taxas de administração, a do próprio fundo e a do fundo que está investindo. Os fundos de tijolo são caracterizados pelo setor no qual aplicam, como agências bancárias, escritórios, galpões, hospitais, hotéis, shoppings, universidades, etc. E qual a importância de saber o setor do fundo de tijolo? Investir em setores diferentes ajuda a mitigar o risco. Um setor pode estar passando por dificuldades em um determinado ano, e empresas daquele setor vão ter o mesmo problema. Então é importante investir em fundos de empresas de diferentes setores. Quais são as vantagens dos FIIs? Você pode investir com pouco dinheiro. A maioria dos fundos tem cota custando entre R$ 100 e R$ 200, enquanto que para comprar um imóvel pequeno em uma cidade, você provavelmente precisaria de 1000 vezes mais. Quando se tem um imóvel e se necessita do dinheiro, não é possível vender uma pequena parte dele. No fundo de investimento, você pode vender apenas uma cota ou uma quantidade de cotas. Além disso, tem liquidez imediata na bolsa de valores, enquanto que um imóvel pode demorar meses ou até anos para ser vendido. Outra vantagem, você não precisa se preocupar com a administração do imóvel. Existe uma equipe gestora para isso. Quando você é proprietário de um imóvel e ele não está alocado, seu rendimento com ele é zero, e você ainda tem de pagar os custos, como condomínio, IPTU, etc. Em um fundo multi-imóveis, a vacância de um imóvel é compensada pela ocupação nos outros, então você está sempre recebendo dinheiro. Além disso, boa parte dos fundos são multi-inquilinos, ou seja, possuem os imóveis alugados a inquilinos diferentes, e geralmente são grandes empresas no mercado, como galpões de distribuição alugados para as lojas americanas, etc. Isso faz com que o risco de inadimplência seja pequeno. E falando em risco, com pouco dinheiro é fácil diversificar em vários fundos, diminuindo os riscos. Por fim, enquanto o proprietário de imóvel pagará imposto de renda, os rendimentos mensais dos fundos são isentos. Bem verdade que existe uma proposta tramitando no Congresso que quer taxar esses rendimentos. Como é a remuneração dos fundos de investimento imobiliário? Por lei, 95% do lucro líquido do fundo deve ser pago aos investidores. O valor é dividido igualmente pelo número de cotas. O dinheiro é depositado na conta do cliente na corretora, e a lei exige pelo menos um pagamento semestral, mas a maioria dos fundos paga mensalmente. Então, como é que é a segurança e a negociação dos fundos de investimento imobiliário? As cotas são negociadas na Bovespa, e ela não fica em posse da corretora. Ela é guardada pela CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, quando você compra uma cota de outra pessoa, a CBLC muda o registro do título que está guardado com ela,
passando para a sua propriedade. Então não é a corretora que armazena o seu título e registra que você é dono de uma determinada cota. É a CBLC, o que dá muito mais segurança, pois uma entidade que recebe só para isso. Então, como já dito, a maioria dos títulos, das cotas dos fundos de investimento imobiliário custam entre 100 e 200 reais. E o valor de cada cota é definida pelo mercado, diretamente entre comprador e vendedor, através do book de ofertas, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então aqui um exemplo do book de oferta do HGLG11. Em azul a gente vê os compradores, que querem comprar aquela cota, e em vermelho os vendedores. Então a gente está vendo que em primeiro lugar quem ofereceu o valor mais alto para comprar é um comprador da corretora 308, que quer comprar uma única cota, e ele ofereceu R$ 195,88. Por outro lado, na venda, quem está oferecendo o preço mais baixo é um vendedor da corretora 1982. Ele está tentando vender 536 cotas e está pedindo R$ 195,89. Quando um comprador e um vendedor tentam fazer negócio pelo mesmo preço, a negociação é efetivada e é feita uma compra e uma venda daquele título. E é assim que são negociadas as cotas dos fundos de investimento imobiliário. Por hoje a gente fica por aqui. Fim da primeira aula. Aquele abraço.